Coloquei aula para gravar a partir de agora. Peço que vocês vão lá no chat, por gentileza, me mandem os nomes de vocês para valer como chamada, né? Pois não, Davi? Não, é que eu fui clicar para abrir o bate-papo sem querer, eu cliquei em levantar a mão. Não tem problema, não. Vai lá no bate-papo, me manda seu nome. Tem gente que já está mandando, isso mesmo. Pessoal, enquanto isso, vocês estão mandando os nomes para mim. Eu acessei a nossa sala de aula virtual e percebi que pouca gente, né? Só apenas 2 alunas se matricularam na nossa sala de aula virtual. Mas cadê o link? Tá? Eu mandei lá no grupo e no SAS Conecta. Ué, Tá? quando? Sexta-feira, tá? Eu posso mandar de novo para vocês, tá bom? Então, manda de novo. Tá? Mando. Então, assim que a aula acabar, eu mando para vocês, tá bom? Então, meninos, ó, aqui tá a nossa sala de aula virtual, ok? As pessoas que já se matricularam, ó, deve ser a Maria Eduarda, né? E a Letícia Carvalho. Apenas as 2 até agora se matricularam na nossa turma, tá? Professora, eu vi o vídeo que você fez explicando, mas eu ainda não fiz. Tá. Eu combinei com vocês. E hoje, aí vocês teriam o dia inteiro para conseguir acessar, né? Que aí eu apresentei para vocês na sexta-feira, mostrei o tutorial, como é que faz, mandei o link, né? E que hoje eu ia confirmar. Gente, conversou aí na sua casa, se você pode ter um e-mail, se não pode, se você vai conseguir acessar, se não vai. Lembra disso? Né? E aí, aquele aluno que a família não deixou fazer um e-mail do Gmail, vai falar comigo, tá? Por quê? Hoje eu já postei uma atividade lá, que na verdade eu vou divulgar amanhã para vocês qual atividade é essa. E aí, aquele aluno que não puder acessar a sala de aula virtual, vai me entregar de outro jeito, tá bom? Por isso que eu preciso que todos os alunos se matriculem, né, lá naquela turma, tá? Aí eu vou mandar o link para vocês, ok? Oi. Eu não recebi nada no e-mail. Não mandei no e-mail, não. Coloquei lá no SAS Conecta, mas eu coloco assim que a aula terminar, tá? Vai terminar mais ou menos lá umas 8h30, 8h30 e pouquinho, eu mando para vocês de novo lá, tá bom? Aí tem o vídeo no SAS Conecta também? Tem o link, ó. Eu mandei lá no SAS Conecta o link do vídeo, do tutorial, como é que faz para acessar, certo? Como é que faz para me mandar a atividade, tá? E mandei o link da turma, o link e o código, porque sem o link e o código você não consegue acessar, tá? Não se preocupa que no final da aula eu envio novamente. Beleza? Certinho? A gente tem até que horas para entrar? Não, vocês têm hoje o dia inteiro, porque amanhã a gente tem aula, não tem? Amanhã nós temos a segunda aula. Aí, durante a nossa segunda aula, eu vou passar uma tarefa para vocês, tá? Que essa tarefa já está lá na sala de aula, só que eu vou divulgar amanhã para vocês. Aí eu vou dar um prazo para vocês entregarem, entendeu? Vocês podem se matricular quando puder, se a família autorizar. Ok? Mas o seu vídeo aqui tem 40 minutos. Não, Renato. O vídeo que eu preparei, o tutorial, ele tem aí acho que tem uns 5 minutinhos, não passa disso, tá? É que eu coloquei o link da aula gravada, coloquei o link da aula gravada, o tutorial de como acessar a sala de aula virtual, o link da sala de aula e o código. Eu mandei várias coisinhas, tá bom? Depois eu mando de novo. Não precisa preocupar agora, não. Quando eu clico no link, dá 39 minutos, velho. O link é como acessar Google Sala de Aula. É porque ela mandou a aulas do dia junto. Deve ter sido isso, Renato. Ô, Tá? Bia, tem um código aqui que veio do sexto ano. Oi? Tem um código aqui que eu vi que é do sexto ano. Eu vou mandar para vocês da sala de vocês, tá? Não preocupa não, tá bom? Assim que a aula acabar, eu mando de novo lá no grupo, beleza? Certinho? Pessoal, na nossa última aula, a gente estava falando sobre o Império Roswy, e aí não deu tempo de eu terminar de falar com vocês, né? E aí eu vou terminar de falar desse Império Roswy para falar com vocês de outros povos, de outros locais. Pois não.
Acabei de me matricular, é que eu não tinha achado o link. Ah, tá. Aí Mas eu assim, fui lá e gente, eu não achei. preocupa com isso agora. Vamos prestar atenção na aula. Depois, à tarde, vocês fazem isso, tá bom? Porque vocês não prestam atenção nem em uma coisa e nem em outra. Beleza? Certo? Então, vamos prestar atenção aqui na aula agora, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu estava comentando com O vocês. para cá de aula passada eu tenho que já mandar lá? Não, Renata, eu não pedi nada ainda lá, certo? Ah, tá. Por enquanto, você tem que fazer se matricular lá, certo? Mas ninguém vai fazer isso agora. Todo mundo vai prestar atenção na explicação, porque senão chegam os desafios, vocês ficam todos perdidos, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês os slides novamente para a gente encerrar esses povos africanos, né? Eu estava explicando para vocês sobre a formação do Império Rósui. Lembram-se disso? Que o Império Rósui, né, foi um império formado por um povo chamado Banto, né, um grupo de Bantos, né? E aí, o surgimento desse império teve tudo a ver com um grande criador de gado chamado Dombo, que reuniu um grande exército para expulsar os portugueses dessa região. E aí, quando ele expulsa esses portugueses, ele consegue, né, ter a admiração de todos aqueles que estavam apoiando ele, né? Porque ele conseguiu ter um poder de liderança. Então, o Dombo, ele acaba se tornando o rei daquele povo, né? E começou a conquistar muitas áreas, e aí ele formou um império chamado Rósui, tá? O nome do rei, claro, o Dombo, o primeiro, né? O primeiro rei, era o nome dado a esse tipo de rei era Xangamiri, né? Então o Dombo foi o primeiro Xangamiri do Império Róseo, né? Lembra que eu comentei que ele podia ter várias esposas, que essas esposas ajudavam ele a tomar decisões importantes, que inclusive escolhia o próximo rei quando ele morria, né? E que não necessariamente era o filho mais velho que assumia o poder, né? O reinado do Império Róseo. Disse também que eles eram politeístas, né? E que, inclusive, a população do Império Róseo olhava para o rei e acreditava que o rei era uma espécie de divindade que tinha poderes sobre os fenômenos da natureza, como o vento, a chuva, um raio, né? Um rio, e também sobre alguns animais, né? E, inclusive, essa crença de que o Xangamiri tinha poderes sobrenaturais era tão forte essa crença que até mesmo os portugueses acreditavam nisso e tinham medo de atacar o Xangamiri por medo de ele incorporar esses fenômenos ou os animais e derrotar e levar à morte os portugueses, tá? E aí eu parei nisso daqui na nossa última aula. E aí ficou faltando eu mostrar para vocês como que esse império se organizava, né? O Império Róseo tinha uma economia bastante diversificada, né? Então eles se dedicavam ao comércio, à agricultura e à pecuária, né? O comércio era basicamente focado na venda de ouro, compra e venda de tecido, marfim e peles de animais. Pele e marfim eram produtos extremamente apreciados em várias partes do nosso planeta, inclusive na Europa. Então, para o Império Róseo, o comércio de marfim e de pele era algo extremamente lucrativo, né? Na agricultura, eles praticavam muito o cultivo do feijão, da mandioca para a alimentação deles próprios, mas também para a venda, tá? E a melancia, pessoal, não era um tipo de alimento muito comum. Por esse motivo, naquela época não tinha-se o açúcar como a gente tem hoje, né? E a melancia era um alimento extremamente doce que não era encontrado em qualquer lugar. Então, por esse motivo, para os Rósui, o comércio da melancia era algo extremamente lucrativo, né? Porque muitas pessoas iam até o Império Róseo atrás especificamente da melancia, né? Que era algo super doce e que não era encontrado em qualquer lugar, tá? Na pecuária, eles se dedicavam a criar cabras e carneiros, né? As cabras e os carneiros ofereciam a carne e a lã, mas claro que as cabras também, elas tinham uma grande vantagem que era possível utilizar o leite, não só para comercializar,
como também para alimento próprio. Fala, Renato. Por que tem esses asteriscos aí na pecuária? No slide anterior, asterisco É porque também. tem algumas observações, né? Que nem, por exemplo, no slide anterior, eu coloquei os asteriscos nas esposas, porque essas esposas, elas não eram assim, só tinham um papel matrimonial. Essas esposas ajudavam o Xangamiri a governar, ajudavam ele a tomar decisões importantes, inclusive eram as esposas que escolhiam o próximo rei. Lembra? Então, quando eu coloco um asterisco, é porque tem algo em especial sobre isso daqui. Agora, nesse caso na pecuária, quando eu falo que eles se dedicavam também à criação de gado bovino, significa que, tradicionalmente, né, as observações que eu quero fazer, eles se dedicavam muito, há muito tempo, à criação de gado bovino, ou seja, de boi e vaca, e servia como um importante definidor da sua classe social. Por quê? Quanto mais gado você tinha, significava que mais rico você era, mais status dentro do Império Róseo você tinha. Entendeu o que são esses asteriscos? É que eu tenho observações a fazer sobre isso. Tá? Entendi. Então, pessoal, uma das atividades, então essas atividades econômicas que mais se destacavam dentro do Império Róseo era o comércio, a agricultura e a pecuária. Uma coisa importante da gente destacar dentro do Império Róseo era como que eles lidavam com o trabalho, tá? Eles tinham um senso de coletividade do trabalho, aonde o sucesso, a prosperidade minha depende do trabalho do outro. O sucesso e a prosperidade do outro depende do quanto que eu vou me dedicar para ajudá-lo. E aí, então, dentro das aldeias que tinham dentro do Império Róseo, todo mundo pensava em trabalhar junto para se ajudar, né? Um senso de coletividade, de ajuda múltipla, né? E aí, a gente percebe que para que todo mundo conseguisse ajudar um ou outro de maneira super eficaz, existia uma separação do trabalho. Então, homens faziam um certo tipo de trabalho e as mulheres outro. Por exemplo, os homens faziam um tipo de trabalho mais pesado, trabalhavam nas construções, cuidavam dos animais, né? Todos os tipos de trabalho que era mais pesado, mais braçal, era de responsabilidade dos homens, tá? E aqui os homens, pessoal, eu peço para que vocês prestem atenção que os meninos, quando atingiam a idade de 12 anos, eles já eram considerados quase que adultos. Então, eles já poderiam acompanhar os adultos para aprender o ofício, aprender o trabalho, tá? As mulheres, elas ficavam mais próximo do seu lar, próximo à aldeia, né? E ali ela se dedicava aos serviços domésticos e a agricultura, grande parte do que era praticado na agricultura eram as mulheres que praticavam. Então, a agricultura era feita ali ao redor da aldeia, bem próximo ao lar delas. Então, E geralmente era elas que cuidavam da plantação. Tá tudo grudando aqui, ó. Oi? As plantações eram perto de casa? Isso, não era em locais distantes. Ao contrário da pecuária, né? Que os animais geralmente eram criados em locais mais distantes, tá? Porque eles precisavam pastar, tá? Tudo bem? Ela lá que foi me chamar lá pra pegar o leite, aí eu tomei lá rapidinho e voltei. É bom você Tá bom, Davi. Meninos, então o trabalho, eles tinham uma separação muito grande, né? Do que cada um, né, tinha que fazer dentro da sociedade Róseo. E aí a gente percebe que essa separação de trabalho não pensava, por exemplo, eu vou cultivar melancia, né? Não vai ser só o que eu cultivei vai ficar para mim. O que a aldeia produzir, o resultado da venda dessa melancia vai ser dividido pela aldeia inteira. Daí esse senso coletivo de trabalho. Se um prospera, todos vão prosperar. Davi, eu acho que seu microfone estava ligado. Você falou do leite, que você saiu rapidinho para tomar o leite. É isso que eu falei. Tá bom? Tá. Fala, Renato. Mas, tipo assim, imagina que uma pessoa ela trabalha muito, muito, muito no seu trabalho. E a outra, tipo, é muito preguiçosa. Essa preguiçosa, ela vai ganhar o mesmo que a pessoa que trabalhou duro? Aí, Renato, a gente tem a fiscalização do Xangamiri sobre o trabalho.
Então, era tão incentivado o trabalho coletivo que todo mundo se esforçava muito para conseguir produzir. E aí, aquele que era denunciado por não trabalhar, ele provavelmente ele seria expulso daquela aldeia ou seria preso, né? Então, mesmo sem precisar punir, as pessoas já adquiriam, já nasciam com esse senso coletivo, não tinha essa malandragem, tá? Mas porventura, se isso acontecia, podia ter essas duas possibilidades, ser expulso da aldeia ou então a pessoa ser presa pelo Xangamiri, que fiscalizava as aldeias todas, ok? Entendi. Tá? O Xangamiri, ele não tinha, tipo, pessoas que, igual os outros que casavam com mulheres. Sim. Principalmente quando a gente fala que ele tinha várias mulheres, né? Essas várias esposas dele eram das aldeias mais importantes, né? Que ele acabava fazendo esse casamento para fortalecer aqueles laços de fidelidade que eles juraram lá atrás com o Dombo, tá? Fala, É pra Davi. pôr o nome no chat, Bia? Isso, coloca o nome no chat para mim. Fala, Davi. Os homens, eles tinham várias esposas, mas uma mulher, ela poderia ter vários maridos? Não, não é os homens, não. Quem podia era apenas o Xangamiri, que era o rei, tá? Ah. O homem comum, que era, sei lá, um comerciante, um agricultor, um criador de animais, um pecuarista, não podia. Apenas Ah, quem tinha esse direito era o Xangamiri. Tudo bem? entendi. Tá. Certo? E aí, pessoal, a gente observa que o Império Roso ele foi um império bastante próspero, só que ele acabou sofrendo muitas invasões no início do século XIX. Por quê? Os portugueses no século XIX, eles estavam ocupando cada vez mais áreas dentro da África, né? Para quê? Porque eles queriam pegar as riquezas que a África tinha, e estava querendo capturar negros para torná-los escravos, para enviar principalmente aqui para a América. E aí, vários povos começaram a invadir o Império Rósui por incentivo dos portugueses. E ao longo do tempo, esse Império Rósui não conseguiu resistir a essa incessante onda de invasões dentro do seu império. E aí, por volta de 1830, a gente vê o declínio desse império até a sua população ela se dissipar, ou seja, cada uma ir para um canto e não existir mais esse Império Rósui. Tudo bem? Certo? Todo mundo entendeu como é que esse império acabou? Eu Sim? não. Deixa eu voltar aqui. Um mapa para vocês verem. Aqui era o local onde os Rósui formaram o império, certo? Aqui ao redor foi ocupado por muitos portugueses. Inclusive, antes de formar o Império Rósui, aqui dentro tinha português. Só que Dombo conseguiu expulsá-los. Só que os portugueses estavam aqui, ó, lotados aqui ao redor. E aí os portugueses sempre estavam querendo pegar para eles, explorar a riqueza que a África tinha e pegar algumas pessoas para levarem para a América como escravos, né? E aí os portugueses começaram a incentivar esses diversos povos que estavam ao redor do Império Rósui a invadir o império para saquear suas riquezas. Esse incentivo dessas invasões para os portugueses era muito interessante porque os portugueses poderiam ter acesso à riqueza que os Rósui tinham. Né? Então, a partir de 1800, os Rósui começaram a sofrer tantas invasões que ao longo do tempo foi impossível eles conseguirem resistir. O seu exército foi ficando cada vez mais fraco, o seu exército foi ficando cada vez mais debilitado. E aí tem uma hora que ele não resiste mais. Fala, Renato. Mas, tipo assim, esses impérios eram dominados por Portugal. E Não. eles exploravam, tiravam riquezas dali. Por que esses povos iam querer fazer bem para Portugal, se Portugal só fazia mal para eles? Na verdade, a gente vai estudar isso muito profundo, de maneira bem mais profunda, no 8º e 9º ano. O que acontece? Quando os portugueses eles dominam a África ela tem uma riqueza de povos muito grande. Existe aí mais de 900 espécies de etnias diferentes dentro da África. E aí, o que os portugueses faziam? Eles chegavam para uma etnia, para um povo, e começavam a falar: olha, você é mais inteligente, você é mais forte, você é melhor. Se você me ajudar
a atacar aquela área ali, a dominar aquele povo ali, você vai ter benefícios comigo. Você vai ter, por exemplo, acesso a armas, você vai ter acesso a tecidos finos, a especiarias, que lá na África não tinha. Então, esses povos acabavam sendo seduzidos, enganados pelos portugueses. Então, de certa forma, os portugueses convenciam que um povo era melhor que outro. Por isso que alguns povos, de fato, invadiam as terras de outros povos, porque eles foram enganados, seduzidos a acreditarem que eram melhores, eles eram superiores aos demais. Tá? Então, a gente acaba pensando, né, como é que pode isso acontecer? Mas através dessa sedução é que acabava acontecendo. É a mesma coisa. Imagina que eu lá na sala de aula, pego 3, 4 alunos e fica, nossa, você é muito melhor que os outros colegas, você é muito mais inteligente, você é uma inteligência superior. E olha só, se você me ajudar a pegar quem é que está colando na prova, você só vai tirar 25 comigo, não importa se você zerou a prova. O que você vai entender? Nossa, eu de fato sou inteligente, eu de fato sou superior. Então, eu vou ajudar a Bia para que eu possa tirar sempre 25, mesmo se eu não vá tão bem nas minhas provas. Tá entendendo? Então, a pessoa vai sendo seduzida, vai sendo enganada e levada a acreditar que ela era superior e, por isso, podia fazer tal coisa ao seu semelhante. Né? Acaba sendo uma coisa bem trágica, né? Tudo bem? Certinho? Sim. Então, pessoal, agora a gente acabou esse capítulo sobre os povos africanos. A gente falou de vários deles, né? Desses povos africanos. A partir de agora, a gente vai ver que existiram outros povos, outras civilizações que também tiveram uma organização política, econômica, religiosa muito forte. Tá? E que quando a gente pensa em civilização, a gente pensa só na Europa. A gente pensa que a Europa era o único lugar que tinha povo organizado, com regras, com lei, com uma sociedade com posições bem definidas. Quando, só nisso daqui que a gente viu até agora, a gente viu dentro da África, das diversas etnias que existiam, alguns que a gente começou a estudar, eles eram povos muito organizados, eles eram, inclusive, povos muito fortes do ponto de vista militar. Né? A ponto de formar impérios muito grandes, como os Hósio, que conseguiram expulsar os portugueses do território. Né? E a gente vai falar de povos que existiram aqui no nosso continente, na América. Povos esses que conseguiram resistir durante muito tempo, formando grandes impérios e que traz para o continente americano, até os dias de hoje, muitas contribuições. Alguém tem ideia de que civilização ou quais civilizações são essas que eu estou falando? Os índios, Não. os incas, os maias e astecas. Isso, certinho. Isso mesmo. Então, a gente vai falar a partir de agora sobre os maias, os incas e os astecas, tá? São povos Igual no ano esses... passado? Oi? Igual no ano passado? Isso, a gente vai retomar eles. Agora, tentando entender como que esse povo, eles tinham as suas contribuições, tá? Então, é o seguinte, tá vendo que aqui eu tenho o mapa mundi e tem uma área pintada em verde? Essa área é chamada de América Espanhola. Por que eu falo que essa é a América Espanhola? Por causa do Porque era a Tratado de parte que Tordesilhas. pertencia à Espanha no Tratado de Tordesilhas. Isso que foram as áreas que a Espanha conseguiu colonizar, tá bom? Então, nessa porção em verdinho aí, ó, essa América Espanhola é uma área que concentrou uma grande variedade de povos, tá? Então, a gente pode pensar em infinitos povos que habitavam essa região. E aí, esses povos, a gente vai chamar de civilizações pré-colombianas. Por que pré-colombianas? Alguém se lembra? A gente estudou isso lá no 6º ano. Antes de Cristóvão Colombo chegar na América. Pré, não ouvi, Renato? Fala de novo. Antes de Cristóvão Colombo descobrir a América. Isso, porque eles habitavam a América antes de Cristóvão Colombo descobri-la, né? Certo? Só que esses povos, essas civilizações todas, também podem ser chamadas de civilizações pré-hispânicas. Porque hispânico nada mais é de quem veio da Espanha.
tá? Então, eu posso Então, chamar esses povos de pré-colombianos, porque eles habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou também posso chamá-los de povos ou de civilizações pré-hispânicas, porque eles habitavam a América antes da chegada dos espanhóis. Tudo bem? Certo? eu sempre tive Certo. essa dúvida. Ah, Tipo, Portugal não. Ele veio pelo litoral, tentando, tipo, bandeirantes e tal. Mas a não, Espanha? bandeirante é outra coisa. Não, sim. Mas a Espanha, ela começou a dominar as áreas, tipo, ali do Oceano Pacífico ou do litoral do Brasil ali? Do Atlântico, mas eles não chegaram aqui no litoral do Brasil, eles aportaram primeiro aqui na América Central. A gente vai Mas estudar então mais a fundo os maias, incas. Uhum, exato. Tá? Tá, Renata? Eles chegaram aqui pelo Oceano Atlântico na América Central. Os portugueses chegaram aqui, ó, certo? não, sim. Mas sabe aqui com a Argentina, o Chile aí, Uhum. como que eles começaram? Foi de dentro para fora ou de fora para dentro? Aqui, ó, descendo assim, ó. Tchum! Ah, Mas quem entendi. que fez isso? Os No Brasil espanhóis. foi os bandeirantes e na Espanha. Não, tem nada a ver com bandeirante ainda, gente. Não, Bandeirante sim, nem mas quem existia. desbravou? Calma, a gente vai estudar os bandeirantes lá no terceiro bimestre, tá? Não preocupa com isso ainda não, tá? Tudo bem? Vocês nem sabem o que são bandeirantes. Tudo bem? Não, É que a gente viu em professora, não é geografia há pouco isso. tempo. Hum, É tipo, os bandeirantes desbravaram o interior do Brasil. Quem que uhum. foi o equivalente na Espanha? Ah, eu não sei te falar se tinha um nome assim específico, porque ao longo de cada país havia uma cultura muito diferente. A civilização nativa, ela era muito resistente à ocupação espanhola. Então, a história de cada país era muito diferente. Eu posso até pesquisar, que nem, por exemplo, Peru, Colômbia, Venezuela, Argentina, que são países muito fortes. Se houve um nome específico, na próxima aula eu falo para vocês. Vou até anotar aqui, tá bom? Nome. Pronto. Tá? Eu não sei te falar, não. Mas eu posso pesquisar, porque ao longo de cada país provavelmente teve um processo diferente de ocupação. Ok? Certo? Então vamos lá. Então, na América Espanhola, existiam então diversos povos que a gente chama de povos pré-colombianos ou pré-hispânicos. O porquê acabamos de descobrir, né? E esses povos, muitos eram nômades e outros eram sedentários. Dos diversos povos, então, que habitavam a América pré-hispânica, né? Ou então a América pré-colombiana, as mais conhecidas dessas civilizações eram a civilização maia, a inca e a asteca, tá? Que foram civilizações que formaram impérios muito grandes, conseguiram viver por muito tempo, né? E dominaram, inclusive, outros povos. Então, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo o que é cada um desses três povos, cada uma dessas três civilizações, certo? E a primeira que a gente vai falar hoje vai ser sobre os incas, tá? Eu não estou seguindo muito a ordem da apostila, não. Se não me engano, o primeiro da apostila fala sobre os maias, tá? Não estou seguindo muito a ordem da apostila, não. Mas tudo que tem aqui no slide tem lá na apostila. Bom, quando a gente observa, vai falar do Império Inca, o Império Inca, ele não começou surgindo com esse nome. O Império Inca, na verdade, ele começou com o declínio de um outro império. Tá vendo esse mapa que eu coloquei aqui? Esse mapa mostra para nós uma região do Peru, certo? E nessa manchinha amarela existia um povo chamado Chimu, certo? Nessa manchinha aqui amarela. Essa área aqui, no atual Peru, começaram a se fixar algumas pessoas lá durante o século XII, tá? Então, no século XII, algumas pessoas chegaram, se fixaram nesses locais. E aí, eles começaram a expandir o local por onde é que eles começaram a dominar. Então, eles chegaram, se fixaram aqui e se expandiram para essa área em laranjinha aqui, ó. A ponto de, no século XIV, eles alcançarem uma área maior até então, né? O que antes era só essa manchinha amarela, alcançou essa mancha laranja aqui. Então, houve uma expansão do território em que os Timus dominavam, né? E aí,
Para eles conseguirem dominar todas essas áreas, eles começaram a pegar e construir algumas obras para que a sobrevivência nesse local pudesse acontecer. Porque nessa região aqui, ó, onde está toda essa mancha verde, é uma região conhecida como Cordilheira dos Andes. Uma área de cordilheira, pessoal, é uma área que é muito montanhosa, cheia de pedras. Imagina que você vai pegar um monte de pedra e vai querer plantar. Será que a sua plantação vai ser legal? Você vai colher bastante nessa área só cheia de pedra? Não, né? Além disso, essa região onde os timus começaram a dominar era uma região árida, ou seja, quase não chovia. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a construir alguns canais e alguns aquedutos. O que é canal? Eu vou escavando a ponto de fazer um canalzinho para puxar a água do rio até onde eu quero. Aonde que eu quero? No local que eu vou plantar. Aqueduto é como se eu fizesse algumas tubulações subterrâneas para levar a água do rio até a moradia das pessoas, certo? Com essas duas construções, com os canais e com os aquedutos, eles conseguiram abastecer a sua população. Então, a população não precisava se deslocar por grandes locais para conseguir a água. E eles conseguiram levar água àqueles locais que tinham um solo muito árido. O que é um solo árido? Um solo seco. Se agora eu consigo ter água num local seco, eu posso praticar. Isso, exato. Só que na verdade eles fazem de pedra, tá? Então, eles agora conseguindo levar com canais a água até essas áreas áridas, eles conseguem praticar a agricultura. Então, os aquedutos levavam água até as aldeias para a população consumir e os canais levavam água do rio até os locais onde eles desejavam plantar, que eram locais que antes eram considerados áridos, secos. E aí, esses chimus, eles se dedicavam praticamente ao cultivo de três coisas. O milho e a abóbora, que eram a base da alimentação dos chimus, e eles também cultivavam o algodão. Algodão esse que servia principalmente para a produção de roupas, tá? Então, a construção de canais e aquedutos possibilitou que a população do Império Chimu crescesse demais, tá? Fosse aumentada de maneira muito intensa. Eu não entendi a formação. Como assim? Formação do Império. O povo Chimu, eles inicialmente, tá vendo? Vocês conseguem ver onde eu estou passando o mouse aqui no mapa? Sim. Consegue? Então, no século XII, um grupo de pessoas se fixou nessa área aqui em amarelo, tá? Então, lá no século XII, esse povo se fixou aqui e começou a buscar áreas para dominar. Então, esse povo, no século XII, ocupava só essa área e começou a ocupar áreas mais ao norte e mais ao sul. Isso que é a formação. Então, no princípio, eles chegaram nessa parte aqui do atual Peru, do norte do território do atual Peru, ocupavam essa área aqui, e do século XII até o século XIV, eles buscaram expandir o seu território, que aí ocuparam toda essa área laranja aqui. Entendeu agora? Entendi. Perfeito. Então, essas obras e o cultivo nas áreas áridas, né, possibilitaram a população Chimu crescer, né? Aí, por exemplo, a principal cidade do Império Chimu se chamava Xanxan, né? Que tinha cerca de 80 mil habitantes. Então, pensa só, quando a gente pensa em América, antes da chegada dos europeus aqui, a gente imagina que era um local que só tinha selvagem, mas pelo contrário, eles tinham uma organização muito grande, né? Imagina, naquele período, nos anos 1300, nos anos 1400, ter uma cidade do tamanho de Alfenas. Como será que se fazia naquele período para que todo mundo conseguisse viver bem, né? Será que eles eram tão selvagens assim? Provavelmente não, né? Eles eram muito bem organizados, tanto é que construíam canais e aquedutos para melhorar a situação de vida deles, né? Então, esse Império Chimu, ele conseguiu alcançar o seu maior território entre o século XII e o século XIV,
principalmente aí graças a esses canais e aquedutos que eles construíam. Só que essa glória não durou muito tempo. Por quê? Ao redor aqui desse Império Inca, desse Império Ximú, vivia um povo chamado Inca. Tá vendo essa mancha verde mais escura aqui embaixo? Vivia um povo chamado Inca. E esses Incas começaram a atacar aqui áreas ao redor deles. E esses ataques foram sempre bastante positivos. E aí, então, lá durante o século XIV, os Incas começaram a atacar os povos aqui ao redor dele e pensaram, será que eu consigo derrotar o Império Ximú? E aí, essa confiança que os Incas tiveram conseguiu enfraquecer o Império Ximú. E aí, essa área que era do Império Ximú passa a ser de domínio da população Inca, certo? Tudo bem? Professora, eu não entendi como que o milho, a abóbora e o algodão fizeram com que ele prosperasse. Não, que é o seguinte, o milho e a abóbora eram a base da alimentação deles. É como se fosse o nosso arroz com feijão. Então, todo dia, na janta e no almoço, pelo menos eu gosto de comer arroz com feijão. É a base da nossa alimentação, não é? Então, a base da alimentação dos Ximus era o milho e a abóbora, tá? Então, era o que eles mais praticavam o cultivo. E eles também praticavam muito o cultivo do algodão, porque eles moravam num local montanhoso em que, em algumas épocas do ano, faz muito frio, o inverno é muito rigoroso. Então, eles cultivavam o algodão principalmente para a produção de roupas, entendeu? Sim? Tá, mas por que isso fez com que Xande crescesse? Tá, porque antes a área era pequenininha que eles ocupavam, certo? Eles começaram a ocupar uma área muito grande. E a maioria dessas áreas que os Ximus dominavam eram áreas áridas. O que é uma área árida? É uma área seca, certo? Quando eles conseguem criar canais que vão levar água para essas áreas áridas, eles conseguem produzir mais alimentos, porque eu posso irrigar a minha plantação, certo? Então, a base da alimentação deles, que era de milho e abóbora, teve a quantidade de alimentos aumentada. Agora, todo mundo tinha muito alimento. Se eu tenho alimento em abundância, a população não vai mais morrer de fome. Isso contribuiu para a população aumentar o seu número, aumentar a sua quantidade, certo? A ponto de, por exemplo, ter uma cidade que tinha mais de 80 mil habitantes. Mas do que era feito as casas? Principalmente de madeira e palhoça. Não derrubava, não? Não. Era bem construído. Só que, é claro, não tem a duração igual uma casa igual a de alvenaria, tá? Pessoal, então, comentei como é que começou o Império Inca, a aula vai acabar agora, daqui a pouco. Já vou mandar para vocês lá no grupo da sala. Eu mandei lá o link da aula. Para vocês se matricularem, tá bom? Certinho? Então, Gente, para casa vai ser só entrar na sala? Só isso. Tá bom? Eu já mandei tudo lá, Bia, que tinha pedido.